Olá, bem-vindos. Essa vai ser a micro live que eu vou fazer no dia de hoje, 23 de abril, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, que não por coincidência também se comemora o Dia do Autor e também não por coincidência aniversário, dia de nascimento de dois grandes autores da literatura mundial, o Miguel de Cervantes e William Shakespeare, nasceram em 23 de abril. Bom, gente, no dia de hoje está rolando um movimento em prol da leitura, em prol do livro, que está sendo encabeçado pelo Instituto de Leitura Quindim e também pelo projeto Combina. Eles fizeram aí um grande chamamento e pessoas do Brasil inteiro estão usando as suas redes sociais para contar uma história, ler um trecho de um livro, de um poema, e assim a gente homenagear o Dia do Livro, mas também, aproveitando esse dia, fazer um manifesto público de nível nacional contra a taxação dos livros, que é um projeto que está tramitando em nível federal e que prevê aí um aumento dos impostos, da taxação dos livros no Brasil. E a gente sabe que já temos aí vários problemas de acesso à leitura e ao livro, e essa taxação, então, se for realmente aprovada, vai piorar ainda mais essa situação no nosso país. Então, a gente está fazendo esse movimento também como um manifesto contra essa taxação, certo? Então, para comemorar e para me manifestar nesse dia, eu escolhi um conto popular que foi registrado em livro por duas autoras e está nesse livro aqui, que se chama Contos Encantados da América Latina. Ele foi escrito pela Celina Bodemiller e pela Fabiana Prando, é da editora Moderna e tem ilustrações de Adriana Quezada, desculpem. E, aliás, as ilustrações são uma obra à parte, assim, é aquele tipo de livro que dá vontade de a gente ter mesmo e de estar pertinho dele e tocar, né? Então, já fica aqui a dica do livro. E eu vou ler, então, para vocês a primeira história que está nesse livro, o primeiro conto. É um conto de origem peruana e vocês vão ver que tem vários elementos simbólicos aí da cultura do Peru descritos nesse conto. Então, vou narrar para vocês agora A Boa Lhama. Era uma vez uma família de um antigo povo peruano. Eles tinham um grande tesouro, uma lhama jovem, robusta e saudável, chamada Iacana. Inteligente e dócil, a lhama aprendeu a realizar tarefas importantes. Uma delas era fazer o transporte de tudo, das pessoas, da água e dos alimentos. Até mesmo as pedras usadas na construção da casa em que moravam, foi ela que carregou. Naquele tempo não havia carros, nem carroças. Portanto, o serviço do animal tinha um valor inestimável. Seu pelo fornecia lã macia, que era tecida e transformada em vestes que protegiam as pessoas das baixas temperaturas do clima andino. Até as fezes da lhama eram úteis, pois serviam como um adubo eficiente para a agricultura. E ainda mais, após sua morte, a carne ainda poderia ser consumida e o couro seria muito bem aproveitado. Por tudo isso, seu dono a criava com grande reverência e dispensava ao animal os melhores cuidados. Não era à toa que o homem amava a lhama. Tinham entre si uma grande parceria. No entanto, certo dia, o dono percebeu que Iacana se comportava de maneira diferente e se recusava a comer. Não conseguia supor o que estava acontecendo. Depois de muita reflexão, imaginou que talvez o animal estivesse enjoado da pastagem habitual
e ofereceu pastagem de outra qualidade, que ela também não aceitou. Para grande espanto do homem, em dado momento, a lhama falou: Meu amo, estou profundamente angustiada, porque pressinto que uma grande inundação logo virá. A terra entrará em guerra com o sol e tentará afogá-lo, fazendo subir o nível das águas. Precisamos subir ao cume da montanha mais alta para nos proteger. O homem ficou perplexo com uma história assim tão estranha, mas confiava na lhama e decidiu chamar a família. Mandou que se preparassem para fazer uma escalada até o topo da montanha Vilacoto. Lá em cima, a 6.000 metros de altitude, estariam a salvo, caso a catástrofe anunciada realmente acontecesse. Com tudo pronto para enfrentar a longa jornada, partiram com determinação. Enquanto caminhavam, a lhama convocava todos os animais que encontrava, falando a língua de cada um. Explicava que estavam fugindo de uma inundação iminente e os convencia a seguirem juntos. Assim, aos poucos, o grupo foi crescendo e transformou-se numa barulhenta multidão de animais apressados, em busca de refúgio. No entanto, as raposas, muito desconfiadas, não acreditaram e decidiram ficar onde sempre estiveram. Dentro de pouco tempo, o céu se tornou escuro e atemorizante, e as águas começaram a subir, subir, subir. Todos estremeceram. Só quando as raposas sentiram as pontas das caudas molhadas é que se deram conta de que a cana falara a verdade e correram ligeiras até alcançar a turma montanha acima. O sol, que não fazia ideia dos planos da terra, estava distraído no céu, reinando em seu fulgor, quando foi surpreendido pelas águas que o tocaram. Desesperado, começou a nadar para alcançar novamente o firmamento e disse furioso: Terra, não vê o que está fazendo? A terra esbravejou: O senhor está muito quente e assim prejudica a vida em muitos lugares do mundo. Estou determinada a apagá-lo. O sol, então, implorou: Não faça isso. Sem mim não haverá mais vida. Eu, o fogo, você, a terra, também a água e o ar, precisamos coexistir. Se um de nós for extinto, ninguém sobreviverá. A terra considerou as palavras do sol e propôs um acordo. Posso parar, se concordarem em se esconder durante algumas horas do dia, para que todos os seres possam se refrescar na temperatura amena da noite. Do alto da montanha, todos viram quando o sol, ainda temeroso de perder a supremacia no céu, aceitou o acordo. As águas começaram a baixar. Desde então, nunca mais houve dilúvio. Até hoje, a terra esfria quando o sol mergulha no ocidente. As lhamas voltaram a falar apenas a própria língua. Todas as raposas têm as pontas das caudas pretas, lembrança que ficou do momento em que a água as molhou. Ao contrário do que pensou, o sol jamais deixou de ser rei. Finalmente, todos festejaram. O homem tocou flauta e a cana, a grande amiga lhama, foi presenteada com guizos e brincos, enfeitada com coloridos panos de lã, inaugurando uma tradição que ainda perdura nas terras peruanas. Então esse foi o conto A Boa Lhama, do livro Contos Encantados da América Latina, escrito pela Celina Bodemiller e pela Fabiana Prando, editora Moderna.
Faço aqui, então, parte do manifesto contra a taxação do livro no Brasil e também o movimento em homenagem ao Dia do Livro, ao Dia do Autor, dos direitos autorais. Lembrando que é um grande círculo que funciona em prol da leitura, editoras, livreiros, autores, ilustradores, organizadores de eventos de literatura, enfim, tudo é um grande evento com as bibliotecas, os sebos, para que a leitura chegue nos brasileiros como é direito de todos nós. Bom, para finalizar, além das histórias que tem nesse livro, tem um pequeno texto que está aqui, que eu vou ler para vocês, que é tão lindo que não podia deixar de compartilhar, que é a epígrafe do livro. Tá aqui, ó, bem pequenininho, e é um texto do grande Jorge Luiz Borges, ou, como preferirem com sotaque, Jorge Luiz Borges. E olha que bonito e que simbólico para comemorar o Dia do Livro. Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, indubitavelmente, o livro. Os outros são extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões da vista. O telefone é o prolongamento da voz. Seguem-se o arado e a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Bom, só mesmo para fechar essa pequena live, agradecendo a todos que estiveram por aqui e quem não esteve, se vocês quiserem indicar, a live vai estar salva no meu perfil do Instagram, na minha página do Facebook e também no canal do YouTube. E para finalizar mesmo, então, homenageando aí alguns amigos que são autores, eu vou mostrar para vocês um pouquinho deles, vou compartilhar com vocês alguns nomes que eu tenho aqui habitando nas minhas prateleiras e que são amigos, né? Tenho, assim, outros autores que eu gostaria que fossem amigos, né? Tenho Manuel de Barros, tenho Adélia Prado, né? São amigos de literatura, de leitura, mas de amigo, de conhecer a pessoa, vou apresentar aqui para vocês. Anique Cardial. Esse livro é Sede de Céu, são poemas. Ela é irmã da Márcia Cardial, que é ilustradora de livros. São minhas conterrâneas de Brusque, como a Silvia Teske. Também Dona Helga Kemp. Outro conterrâneo de Brusque, maravilhoso, aqui com esse livro super premiado, Paulo Venturelli. Aqui, direto de Jaraguá do Sul, Carlos Henrique Schroeder. Outro querido amigo, Humberto Soares, da CIA Pequeninos, contadores de histórias. Aqui o Demétrio Panarotto, com esse livro que é delicioso. A Aline Maciel, minha colega da contação de histórias. A Denise de Castro, que além de escrever poesia, é cantora, instrumentista. Esse livro aqui que é delicioso também, da minha professora de contação de histórias, Adriana Jorge. Esse aqui, outro livro super premiado, recente, O Passeio, do Pablo Lugones e do Alexandre Rampazzo, e também da mesma editora, né? A Gato Leitor, que é lá de Blumenau, da Nana Toledo. Aqui tenho aqui um dos livros dela, mas tem alguns. Esse aqui que é o Parece Gente. E para finalizar, Silvia Camossa, com ideias que contam histórias das ideias do Zé. A Silvia se tornou uma amiga graças a esse livro, que esse livro fez parte, era a história principal do primeiro espetáculo de contação de histórias que eu montei em 2008, mas isso é outra história. Então, gente, muito obrigada pela presença e vamos continuar lutando aí para que o livro e a leitura
sejam acessíveis a todos os brasileiros, como nos é de direito. E um ótimo dia aí, comemorando os autores e o livro. Tchau!